O texto fala sobre esperança, e você sabe que tem duas coisas que elas contagiam. Uma delas é o medo, e a segunda é a esperança. Essas coisas elas contagiam, elas passam. Então, em períodos de medo, você vê muitas pessoas sendo influenciadas pelo medo. A palavra fala que houve um tempo, houve um dia, onde um povo estava ao lado de uma terra que foi prometida. Então alguns homens foram enviados para olhar para aquele lugar, conhecidos como espias. E 10 daqueles homens voltaram em estado de medo, porque o que eles viram naquela cidade foi as dificuldades, os obstáculos para conseguir adentrar e conquistar aquele lugar. Mas vamos lembrar que não era qualquer lugar. Nós estamos falando de uma terra que foi prometida pelo Senhor, uma terra que emana leite, uma terra que emana mel. E quando aqueles homens voltaram tomados pelo pânico, eles não falaram nenhuma mentira. Eles falaram o que eles viram. Eles falaram as coisas boas, mas eles falaram: olha, aquela terra, os habitantes daquele lugar são homens grandes, gigantes, de grandes estaturas, homens valentes, a terra é toda cercada, a gente não vai conseguir entrar lá. Você sabe que às vezes o medo, ele toma o lugar de sabedoria, ele vem escondido de sabedoria. E a nossa mente, ela traça um plano de fuga para você fugir daquilo que havia sido prometido sobre você. E talvez a nossa resposta é que eu estou tomando a melhor decisão, quando na verdade nós estamos nos acovardando e deixando de crer naquele que estabeleceu uma promessa que é maior do que nós. Aliás, ele é maior do que a própria promessa. Amém? E aquele medo, ele tomou o coração dos homens e das mulheres que ouviram, de maneira que toda aquela geração não entrou naquela terra. Eu quero dizer para você que a esperança também, ela contagia, ela passa, e que a esperança faz a gente enxergar uma saída, mesmo quando não há uma saída aos nossos olhos. Então que o Espírito Santo encha o seu coração de esperança, de vida e de fé, porque a esperança que diz respeito à palavra de Deus não é a esperança que a gente vê, porque a esperança que a gente vê não é a esperança da fé. A esperança que a gente não vê, das coisas que não estão dando ainda nem sinal, mas eu creio, então eu estou me posicionando na esperança da palavra, e aquilo que eu não vejo vai se fazer novo, porque há um Deus que faz todas as coisas. E o texto diz assim: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Então veja que não é bom que aquilo que Deus prometeu para você seja adiado. A definição da palavra adiado é quando há algo marcado, há uma data, há um tempo determinado, e aquilo é prorrogado adiante. E a palavra fala: isso não é bom, porque desfalece o nosso coração, nos desanima. Então, esperar por muito tempo algo que já era para ter acontecido e não acontece, o texto fala, não é bom. E eu quero falar para você sobre 3 coisas que faz adiar aquilo que Deus já prometeu para você. A primeira delas, murmurar, reclamar. O texto fala que uma nação, um povo, sai de um lugar onde eles eram escravos, onde eles viviam presos como escravos, e eles são livres. E havia uma promessa que eles entrariam em Canaã, a terra que emana leite e mel.
E na caminhada, no percurso, é bom a gente entender que também há um tempo determinado em Deus. Inclusive a bênção antecipada, ela é maldição. Então o nosso Deus não é Deus de atalho, Ele é Deus de propósito, mas há um tempo determinado para aquilo acontecer. Então no período, no caminho que eles estavam indo a Canaã, eles começaram a reclamar das circunstâncias. Veja que havia um Deus de cuidado sobre aquele povo, que durante o sol, Deus fazia ter ali uma coluna, nuvens que protegiam eles do sol, e no período de noite uma coluna de fogo que trazia uma climatização para eles e ainda uma segurança para que os animais, os bichos não pudessem entrar no acampamento e matar alguém. Então, mesmo que estamos no percurso, se você perceber, você sempre vai notar que há um cuidado de Deus. Você vai perceber que Deus, Ele trabalha nos detalhes, porque também no lugar Ele vai nos moldar e nos preparar para o que há de vir. Mas aquele povo não entendeu, e eles começaram a reclamar. Reclamar da comida, reclamar do tempo, reclamar da demora. E quanto mais eles reclamavam, mais o que estava determinado se adiava, ia demorando. Então o Senhor está falando: pare de murmurar, pare de reclamar. Segundo ponto é a dúvida. O texto também fala que os homens que duvidam têm a fé como as ondas do mar. Quem já foi no mar? Quem já viu o mar? Pelo menos pela TV. Se só foi pela TV, vai ver que é fantástico. E você percebe que a onda, ela tem um caminho que se repete de dia e de noite. Ela vai, mas depois ela vai e ela volta. Esse tipo de fé, Deus não qualifica como uma fé boa. É uma fé que oscila, e o texto fala: não pense que tal homem alcançará do Senhor alguma coisa. Então não duvide quando você não está vendo o que você quer ver, porque é exatamente nesse momento que o Senhor está querendo ver a sua fé. Para Deus ver a sua fé, Ele precisa criar uma situação que você não consiga enxergar uma saída. Ele precisa criar uma situação que não seja claro para você o que acontecerá, porque ali há uma oportunidade de você manifestar a sua fé. Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio num Deus de provisão. Senhor, eu não estou tendo sinais, mas eu creio em um Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas. Há alguém comigo aqui? Então não duvide. O Senhor está dizendo: não duvide, porque eu sou o Senhor. Se eu estabeleci, eu cumpro, porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E a terceira coisa é desistir. O Espírito do nosso Deus, Ele não se agrada daqueles que desistem. Ele não está com aqueles que retrocedem. O nosso Deus, você pode repetir com o pastor? Diga assim: o meu Deus é Deus de avanço. Deus é Deus de avanço. Eu creio muito nisso, que não há um recomeço. Você sabe o que eu creio? Que há uma trajetória. É isso que eu creio. Um dia eu estava conversando com a minha esposa, e a gente estava com uma amiga dela, e ela estava falando, e ela é da fé, ela vai em outra igreja, de uma situação que aconteceu no casamento, e eles se separaram, e ela falou: sabe, pastor, agora a gente, pastor não, chamou de Wilson. Ela falou assim: olha, agora a gente precisa, agora eu preciso, sabe, de começar, vai ser tudo de novo. Eu falei: olha, não veja assim. Tudo que você aprendeu até aqui fez ser quem você é, e trouxe muitos aprendizados para você, que já estão te preparando para aquilo que vai vir. Então não há um recomeço, mas há
uma jornada, há um caminho, e você está continuando aquilo que você já se posicionou em andar. E essa situação que aconteceu já estava nesse caminho, já era para ter, já ia acontecer. Então não pense que você está recomeçando, porque quando a gente pensa assim, a ideia é: poxa, gastei tanta força para chegar até aqui, agora da onde eu vou tirar força para recomeçar? Não há um recomeço, mas há sim uma jornada que você só está seguindo, porque os ensinamentos, eles trazem ganhos, mas também as perdas trazem ensinamentos. Quantas vezes você teve uma grande lição na sua vida quando algo foi tirado de você? É ou não é assim? E você recomeçou? Não, você continuou. Amém? Então nosso Deus não é com aqueles que retrocedem. Então tira isso da sua agenda, tira isso do seu alfabeto, tira isso da sua boca. Não declare que você vai desistir, mas declare que você vai permanecer, que você vai continuar, e ainda que seja difícil, e ainda que seja necessário, viva um dia de cada, mas seguindo em direção ao alvo, como Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo em frente, em direção ao alvo. Há um alvo para você, há um futuro em Deus, há um destino liberado para você. E se o nosso Deus prometeu, Ele há de cumprir, Ele há de fazer, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dividir algo do meu coração. Eu estava orando e pensando: Senhor, qual o propósito, qual a próxima campanha? E o Senhor disse para mim a seguinte coisa: há o meu tempo determinado. E as orações e os pedidos, nenhum deles foram esquecidos, mas há um tempo determinado. Ensina o meu povo a crer, a confiar e não desistir. Então nós não vamos deixar de colocar aqui as nossas orações todos os domingos. Nós vamos intensificar, nós vamos alguns dias durante o ano, vamos recolher todos os pedidos, colocar dentro de uma bolsa, vamos para o monte apresentar a Deus, depois vamos voltar para o altar, vamos voltar com os pedidos aqui, porque você vai ver que aquilo que você tem falado, pedido a Deus, você vai testemunhar no tempo determinado. Então não reclame, não duvida e não desiste. Você pode declarar comigo? Diga: não vou reclamar, não vou duvidar e não vou desistir. Agora só vocês.